Olá! Está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo, Carol. Bora lá? Vamos lá. Hoje, né, Marta, a gente vai começar contando uma novidade para os nossos ouvintes. A partir de hoje, o Futuramente vai ganhar um novo quadro, chamado Sinais de Futuros. Por que é importante a gente colocar esse quadro aqui? A gente tem falado sobre estudos de futuros desde o episódio 1 da primeira temporada, mostrando que os sinais de futuros direcionam a nossa visão para os cenários. Então, se a gente não enxergar no dia a dia esses sinais, a gente fica cego para os cenários. E a gente tem discutido aqui temas bastante profundos, inclusive, bastante relevantes, mas eles já são tendências ou apontando para determinados lugares. Então, cada semana agora, cada episódio, a gente vai trazer um desses sinais, que é aquela coisa que causa um estranhamento quando você ouve aquela notícia. Isso mostra que tem algo que você não está entendendo direito, que você está querendo absorver e faz você pensar. Então a gente quer que você pense, para cada vez que a gente trouxer um sinal de mudança aqui, a gente só vai trazer o sinal com pouca análise, para você pensar, interagir com a gente nas redes durante a semana, e aí a gente vai discutir conforme vocês falam dos sinais nos próximos episódios sobre cada um deles. Então você pode participar, tá, gente? Com a hashtag FuturamenteCBN e mandar para Marta aí o seu comentário. Bom, então depois da entrevista de hoje, não perca nosso novo quadro, hein? E hoje o nosso tema é uma delícia, Marta. A gente vai falar sobre viagens, turismo, nessa era de inteligência artificial. As pessoas estão mudando o jeito de planejar as viagens, né? A forma como exploram os locais em que elas visitam. Tudo isso graças à IA. E você é uma dessas pessoas, né, Marta? Você sempre comenta, a gente sai para almoçar, você fala, nossa, pensei tal coisa para uma viagem, nananã. Então compartilha um pouco dessa experiência com a gente. Pois é, eu posso compartilhar até a experiência um pouquinho mais longa, porque eu vivi todas as etapas da viagem, né? Então, antes da viagem, não, de planejar a viagem. Quando você não tinha internet, quando você começou a ter internet, depois a gente começou a ter celular, depois a gente começou a ter redes sociais, e agora IA generativa. Então, especialmente, um exemplo que eu vou dar de mudança na viagem, o primeiro que eu senti, quando a gente começa a ter o telefone celular, por exemplo, você tira fotos muito mais do jeito que você quer, da maneira que você quer, você começa a não depender mais de máquinas fotográficas. Veja como isso muda o mercado. Pouca gente carrega uma máquina fotográfica, só fotógrafos profissionais. Quando a gente começou a ter as redes sociais, a internet mais forte, e cada um também com o seu celular cada vez mais poderoso, a função do guia muda. Os guias antigos, o que eles faziam? Eles tinham que me contar tudo daquele lugar, porque eu não tinha onde achar, e você acreditava no guia, porque mesmo o livro era mais difícil. O que comecei a perceber? Primeiro, que eu achava informação muito mais legal na internet. Todos aqueles exageros que os guias falavam que aquele lá era o melhor do mundo, disso, daquilo, daquele outro, eu já sabia que não era. Eu estudava história antes, assistia filme no streaming. Qual mudou a função? O guia continua necessário? Continua. Mas muito mais para me dar os highlights dos lugares mais legais, que talvez eu não saiba se eu não for pessoalmente, e para tirar a melhor foto. Hashtag fica a dica. Tirar a melhor foto. Ele sabe qual é o ponto, que às vezes eu vejo na internet, eu quero tirar uma foto igual a essa. Mas eu chego no lugar, não conheço o lugar. De onde eu tiro essa foto? Isso é difícil de achar. Então, um guia que sabe fotografar bem. Uma vez eu fui para o Salar do Uyuni, na Bolívia, que é espetacular, e tem várias maneiras que eu tiro uma foto lá para parecer que você está num fundo infinito, que você está assim, que você está assado. Eu não sei fazer isso. Minha guia sabia, maravilhosa. Então, o que a gente vê? Muda com a tecnologia ao longo da história três dimensões importantes. O do turista, o dos negócios do turismo e dos locais. Os locais também estão sendo impactados positiva e negativamente pela forma como a tecnologia é. Nas viagens, só para falar, pessoal, gente, eu viajo muito, eu adoro viajar. Então, para mim, assim, o sonho de consumo da minha vida é viajar. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu comecei a perceber algumas outras mudanças. Por exemplo, de uns anos para cá, com a ascensão do TikTok, vários lugares que eu vou no mundo, templos budistas, etc., tem plaquinha proibido TikTok. Por quê? Você está num lugar sagrado para determinadas pessoas, aquele lugar não é de meditação, e você começa a ter as pessoas ensaiando e fazendo coisa porque é um lugar bonito, turístico, e a pessoa às vezes não tem conexão nenhuma com aquilo. Outro elemento da tecnologia, não especificamente a IA, mas está relacionado com ela, os drones. Os drones são capeta. Tem lugar... Gente, os drones... Tem lugar que você está... Eu lembro que a gente estava no Atacama uma vez e
os drones, eu comecei a ouvir um barulho, você tá num deserto, fofos, olha só, você quer aquela... E aí começa drone aqui, drone lá, aquele zuzz, é horrível. Na Patagônia tem lugares que tem flamingos, os flamingos, eles, se forem assustados, eles não voltam mais para aquela mesma região. Você faz uma disrupção de ecossistema. Então, as tecnologias, elas transformam em N dimensões. Não é, a gente vai falar aqui mais especificamente da IA, e ela vira um assistente total para a gente. E não só, eu falei da função dos guias, mas o que eu percebi? A IA vai muito além de um guia, porque ela pode se comportar como um historiador, né? E aí analisar as suas características específicas. Então, por exemplo, ano passado foi o ano do jubileu da Igreja Católica, né? E Roma é o epicentro. E eu estava em Roma e eu falei assim, bom, quais as igrejas, de onde veio? Eu estudei toda a história dos jubileus, quais as igrejas, ainda falei, qual que é a mais interessante que eu nunca fui, que não está nas listas das mais populares, e por que é interessante? Então, você entra num grau que você discute cultura, você discute profundidade histórica, casando com as suas características, ainda fazendo logística de deslocamento. Então fica muito mais personalizada. Mas tem uma mudança interessante nesse processo, é que lá atrásão, antes da internet, a área de turismo era totalmente intermediada por agências, por operadoras, não tinha jeito de eu saber o que tem no outro lugar, o telefone de um hotel, era muito difícil isso nos anos 80, 90, tá? Depois foi desintermediando. Na realidade, tanto para os negócios quanto para a gente, você vai tendo mais alcance, mais informação, e eu começo a virar totalmente ativo no processo. Eu que, né, sou o agente que determina tudo. Com a IA isso muda um pouco também. Por quê? Eu estou agora delegando para a IA, ela passou a ser a intermediadora da minha experiência, ela começa a determinar a experiência. Então, nesse processo, a gente tem que ver que cada mudança tecnológica transforma profundamente a experiência. Mas antes da gente passar para o nosso convidado super mega blaster especial, eu só queria lembrar de como que na história, porque assim, a gente está falando de turismo, mas turismo é um comportamento, né? E é um comportamento que foi viabilizado pelas tecnologias, pelas grandes transformações tecnológicas. Então, a primeira delas é de impossível para possível. Como que isso acontece? Por causa da domesticação de animais e rotas. Fazer turismo, quando você não tem rota e não tem transporte, é algo complicado, né? O seu turismo é ali do ladinho. Depois, o segundo grande salto são os impérios que começam a fazer, né, as grandes redes e organizar as navegações. Você começa a organizar formas de você alcançar outros lugares. E eu acredito, eu não vivia naquela época, né, mas eu acredito que aquele fato de alguém ter ido visto, e mesmo que isso demorasse séculos, né, é o caso de Marco Polo, demorava muito tempo para ir para a Ásia, depois para voltar, mas essa contaminação no imaginário das pessoas, de quem foi, do que fez, etc., começou a trazer esse nosso vírusinho, eu quero ver também, eu quero saber também, né, de ampliar essa questão. Depois vem a Revolução Industrial, aí a gente entra na indústria do turismo mesmo, que acontece mais especificamente nos últimos séculos, e fica acessível em escala a partir do século passado. E a gente colocar avião, se a gente colocar outras formas que a gente começa a ter de tecnologia, ver que não é IA, mas são tecnologias importantes. Aí vem a internet, mobile, redes sociais, que eu já falei, e a IA generativa, que nesse caminho de interpretação e ação amplia bastante a nossa participação, né? Muita gente usando agora o GPT, o ChatGPT, Gemini, para fazer roteiro e tal. Tem um risco aí. Uma coisa que eu queria alertar, que vira e mexe eu tô vendo reportagens saindo de pessoas que foram atrás de destinos, atrações que não existem, né? Então teve outro dia turistas que foram buscar fontes termais na Tasmânia, uma outra que foi buscar uma Torre Eiffel em Pequim, na China. Isso sem contar, assim, horários errados, né, das atrações, preços desatualizados. Então, aí é uma dica também para a pessoa, começou a procurar lá no ChatGPT e tal, beleza, mas depois vai conferir tudo. Isso, mas a gente falou em vários episódios aqui, né? A IA, ela é criativa, a IA generativa, ela gera. Então, a primeira coisa dica para todo mundo aqui, né? Então, vamos fazer prompt de viagem, gente. Começa com: atue como especialista em turismo, história e cultura do lugar X. As minhas características são assim, 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 assado. Por exemplo, eu não quero ver jardim botânico, não gosto de várias coisas. Eu adoro a parte cultural e coisas inusitadas. Me dê
os principais lugares que atendem essas características com links, com fontes, fotos. Eu vou ver foto de tudo aquilo que foi colocado ali, comentários. Depois disso, que aí eu vou ver o que bate ou não bate comigo, aí eu peço um roteiro. Eu tenho tantos dias e, gente, coloca o contexto do seu roteiro. Por exemplo, aluguei um carro ou não, eu estou numa cidade enorme e estou sem carro. Isso muda o que ele vai sugerir. Outra coisa que os sistemas fazem, eles jogam às vezes um monte de coisa no mesmo dia. Ok, você é aquela pessoa que gosta de fazer o turismo acelerado ou mais calmo. Tem que colocar ali, não, eu quero de forma que eu consiga tempo de respiro entre um lugar e o outro. Me coloque as rotas, os mapas. Isso começa a minimizar erro. Todos os prompts de IA, a gente já falou aqui em algum momento. Se você pedir fonte, especificidade, ampliar o contexto, começa a ficar mais difícil a alucinação. Muito bem. Bom, agora a gente vai trazer mais uma pessoa para a nossa conversa. Aqui no Futuramente recebemos Cristiano Vasques, sócio-diretor da Hotel Invest, e ele é especialista em gestão estratégica de turismo e hotelaria. Seja bem-vindo, Cristiano. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marta. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. E um prazer ainda maior começar um bate-papo depois dessa contextualização da Marta, né? Que ela fez uma visão geral de inteligência artificial moldando a indústria do turismo que é bacana. Muito bom. Muito legal. Tem muito suco para tirar dessa conversa. Muito legal. Bom, quero saber, Cristiano Vasques, pessoa física no CPF. Você usa inteligência artificial para planejar suas viagens, para a gente começar? Você quer começar com isso? Você começou perfeito, porque eu tenho um exemplo recente, muito recente, que eu acho que ele diz muito sobre o que vem pela frente, né? Para a gente projetar e fazer um exercício de futuro. Meu filho está fazendo 18 anos, ele entrou na faculdade, só começa no segundo semestre, e ele falou assim, pô, pai, 18 anos, né? Eu falei, 18 anos, que legal, né? Vai ter algum presente especial? Eu falei, vai ter um presente especial, vamos fazer uma viagem para a Europa, você faz uma viagem para a Europa, você vai fazer um mochilão lá, né? Antes de você entrar na faculdade, eu acho uma boa forma de você começar um período, uma nova fase da sua vida. Legal. Então tá bom, como é que funciona, pai? Como é que eu vou fazer isso? Vai procurar o ChatGPT, vai procurar qualquer tipo de inteligência artificial e vai entender o básico, né? Aonde você vai, quanto tempo fica, quanto vai gastar. E aí ele convenceu um amigo dele e os dois resolveram fazer uma viagem. Essa viagem vai ter mais ou menos uns 25 dias. E aí eles tinham uma estrutura do que eles queriam. E aí senta comigo, vamos detalhar isso aqui. E aí a gente fez o detalhamento de forma artesanal, tá, Marta? Não usamos a ferramenta para nada. A gente foi lá no braço tentar entender, né, a melhor porta de entrada, pensando nos lugares que ele queriam ir, o melhor circuito para ser feito, pensando nos lugares que ele queriam passar, os melhores modais e por aí vai, e pontualmente usando inteligência artificial. Bacana. E aí a gente desenhou a estrutura do roteiro, né? Quando essa estrutura do roteiro estava pronta, a gente reservou passagem, a gente pegou os trechos internos de trem ou de avião que precisavam fazer. Ele entrou lá no aplicativo de hostel, que era um aplicativo muito parecido com essas ferramentas, essas OTAs, que permitem você fazer uma avaliação, né, dos hostels que tem na cidade, e aí tem aquela avaliação por pares, né, tem nota por diversos critérios, tem avaliação, localização, e fizemos as reservas. Bem, terminou esse processo, a gente tinha uma tonelada de informação e de detalhe para organizar e para deixar na mão de dois meninos que estavam acabando de fazer 18 anos, né? Eu sou um pouco mais atirado, o pai do amigo do meu filho também é um pouco atirado, as mães realmente têm um pouco mais de juízo na cabeça, ela fala assim, peraí, vamos com calma nessa história, né? E aí sim, olha que curioso, né? O meu uso pessoal da ferramenta, pensando em turismo, ele foi um pouco diferente. Por que eu fiz? Eu peguei todas essas reservas, todos os e-mails de confirmação, expliquei num chat com o Cláudio o que eu ia fazer e o que eu queria, e eu dei um objetivo para o Cláudio. Eu quero montar um aplicativo de mão para que ele consiga pegar tudo isso e todas as informações relevantes estejam documentadas, todos os números de reserva, endereço de onde estava, tivesse facilmente acessível e organizado dentro de um aplicativo a ser construído no Lovable, né? E pronto, em uma tarde, o Cláudio, eu e meu filho, a gente desenha um aplicativo que você abre na web, né? É um link de internet que você acessa ali
E ele deu diversas sugestões. Então tem 3 páginas o aplicativo, né? Um com o roteiro dia a dia, o segundo com todas as reservas de voos, trens e hostels, né? E o terceiro com telefones de emergência, né? Então, por exemplo, tem o telefone da Embaixada do Brasil em Berlim, que é um dos lugares que ele vai. E aí a gente foi elaborando isso um pouco melhor. E esse roteiro dia a dia, ele estruturou cidade a cidade, né? Qual que é o dia que ele chega em tal lugar. Tem dia de entrada e dia de saída. Você entra ali, bem, ele vai chegar aqui vindo de tal lugar, pelo trem número tal, chega em tal endereço aqui. E tem um botãozinho ali do Maps, né? Ele vai saber onde ele vai chegar, onde ele está. E aí, naquele mesmo dia, ele tem que ir para o hostel dele. Então você aperta o PIN ali, ele te abre o Maps e te dá o caminho com sugestões de como chegar lá, né? Metrô, trem, o que quer que seja, ou andando, se for o caso. A gente resolveu ir um pouquinho além. A gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pré-programação de passeios para ele, uma estrutura que permita ele pegar cada um desses dias e saber de manhã, tarde e noite o que fazer, né? Ele falou, claro, vamos fazer isso. E aí ele pegou os horários de chegada e os horários de saída, ele eliminou, por exemplo, chegou 10 da manhã, né? Então eliminou a parte da manhã, preservou a parte da tarde, e ele pega dia a dia o que tem de espaço, coisas para fazer. Eu falei, legal, você pode pré-sugerir passeios que sejam interessantes para 2 jovens de 18 anos? Ele falou, claro que posso, né? E ele sugeriu uma sequência de passeios, segundo ele, que tenham a ver com urban art, esportes, shows e comida, né? E aí eu fui checar, como a Marta falou, né? Deixa eu ver se essas sugestões fazem algum sentido. E eu fui na mão, né? Porque esse double check é importante, né, Marta? A gente precisa ganhar essa confiança na ferramenta. A gente precisa entender que às vezes tem alucinação, tem limitação de ferramenta. Fui fazer o double check e fui na Time Out, que é uma fonte de informação para gente jovem, assim, de o que fazer em cidades europeias, muito bacana. E de fato, você chegava lá no site da Time Out e você tinha uma sequência de sugestões para 2, 3 dias de viagem, e ele organizou isso de maneira muito bacana. A alucinação que apareceu, assim, uma limitação que apareceu, é que teve alguns dias que, por exemplo, ele ia sair 9 horas da manhã. E o Cláudio sugeriu um passeio, um horário livre pela manhã daquele dia naquela cidade onde ele estava. Isso não vai acontecer, né? Agora, o mais legal não é isso, né? Isso tudo pode parecer meio óbvio para quem está começando a mexer um pouquinho com essas ferramentas. O mais legal é que eu mostrei isso para o meu filho, eu mostrei isso para o amigo dele, né? À noite, né? Terminamos isso à noite, mandei para eles, mandei para o pai, para todo mundo se tranquilizar. Tem o check-in e check-out também. Toda vez que ele chega no lugar, ele check-in. E aí o check-in abre um WhatsApp, olha, cheguei em tal lugar, tal horário, né? E ele manda aquela mensagem para o pai, para a mãe, para quem quer que seja, né? Então tem check-in e check-out para a gente saber onde ele está e para onde, se ele chegou onde devia e se ele está indo para onde, saindo de onde devia. Mas chegou no final da tarde do dia seguinte, meu filho manda mensagem, pai, eu e o Miguel fizemos umas melhorias aqui no seu aplicativo. E o que veio foi espetacular, assim, sabe? Eu fiquei uma tarde inteira, tudo bem, não é nenhum grande fim do mundo, mas eu fiquei a tarde inteira ali me debatendo com o Cláudio, e o moleque, durante a aula do cursinho ali, mexendo no Lovable grátis, ele já botou previsão de tempo, contagem regressiva para o dia da viagem, ele já fez um monte de aprimoramento ali que ficou espetacular, né? Então, eu acho que tem alguns ensinamentos super legais do que eu vi nesse processo, né? A fragmentação, isso é uma coisa muito curiosa da indústria turística hoteleira, né? A fragmentação de prestadores de serviço e de sistemas é uma coisa maluca. E não é simplesmente um monte de prestador de serviço que se complementa para entregar a experiência, a jornada do hóspede, do viajante, né? É que tem intermediários entre você e cada um desses prestadores de serviço. E a estrutura de intermediação da indústria turística é uma coisa maluca. Tenho colegas aí, donos de redes hoteleiras, você senta com eles para falar sobre isso, ele fala assim, por mim a gente implodia esse sistema e recomeçava do zero agora, né? É muita gente no meio fazendo essa intermediação, essa transação, né? E parte dessa intermediação vai acabar, né? Isso é fato. Vai ser redesenhado, eu acho. Eu não sei. Eu vou muito para a Itália, né? Então é um dos lugares que tem um vínculo muito forte comigo. E a Itália tem essa tradição de ser coisas mais analógicas, eles gostam disso.
Então é difícil você achar um passeio. É que a gente pensa, Estados Unidos e Europa nas grandes centros, né? A Itália tem 8.000 cidades, cada cidadezinha ali tem coisas incríveis para descobrir, mas eles não têm essa, né? Não sei nem se querem colocar tudo para ser descoberto dentro do digital. Se não está no digital, não é descoberto pelas tecnologias, nem pela IA, nem por nenhuma delas. Então, precisa existir, às vezes é falta mesmo de preparo, né, de negócios em qualquer lugar do planeta, se você não colocar, não tem como saber, mas muitas vezes não tem a vontade mesmo que isso aconteça. A gente está tendo um movimento agora de turistas, lugares que para turista ir tem que ter muito mais critério, cuidado, etc. Então também tem isso, Carol, tem que ter informação. E isso que ele falou, como eu só faço viagem muito... Não são viagens comuns, eu fico procurando lugares, eu que junto os países, eu compro os voos. Não é óbvio e não é fácil. Tanto que dá para você usar agentes, a gente pode falar dos agentes aqui também, porque eles interferem muito nessa lógica, mas os agentes também estão limitados pelas interligações entre os sistemas. Então, eles vão fazer as descobertas ou as reservas ou dentro do que é possível. E nós, como humanos, a gente acaba buscando outras coisas que às vezes não estão nem tão relacionadas com o turismo. Vou dar um exemplo, né? Quando eu fiz a pós-graduações em artes, mestrado, doutorado, você aprende muita coisa que é específica da história da arte e que não está nos grandes fluxos de turista. Você aprende por um caminho para você chegar em outro. Então, essas descobertas, assim, elas ainda precisam de muita curadoria específica, humana, para ajudar no processo. E esse processo também, Marta, para quem gosta, tem gente que gosta de planejar a viagem. Esse processo é um processo, Faz de parte da aprendizado. viagem, de certa Isso, forma. Você vive a viagem antes. E você analisa antes, e é muito personalizado. Por exemplo, não tem no ar nenhum lugar, todos os lugares que eu já fui, mas eu sei onde eu já fui. Então, quando eu pego algum destino, eu penso, sei lá, você vai para a Austrália, né? Eu posso ir para a Austrália pelo Chile, né, pelo lado de cá, ou eu posso ir pelo outro lado do mundo, né? Então, o que eu faço? Eu falo, o que eu não conheço do lado de cá, o que eu conheço do lado de lá, onde tem uma parada? Então, tem todo um processo que, quando você faz isso, você está se desenvolvendo, você está ampliando a sua visão. Vai continuar acontecendo. Se você delegar isso, é a mesma discussão que a gente faz aqui da IA o tempo todo. Você pode estar fritando o seu cérebro e a sua experiência, ou você pode estar acrescentando camadas que você jamais descobriria, né? E aí eu acho que é bacana, porque a inteligência artificial... ela te vira um mentor, ela te vira um guia para você explorar possibilidades, para você fazer escolhas, né? E aí é um processo que às vezes não é tão... E estamos falando aqui, né? E eu acho que aquele exemplo que você deu na apresentação, na contextualização é muito legal, que a IA, ela, no estágio que ela está agora, ela vai impactar os viajantes, a forma como as pessoas planejam e reservam viagens, vai impactar os negócios turísticos, e vai impactar os destinos. Eu achei muito apropriada essa forma, porque são coisas muito diferentes que, evidentemente, se interconectam, né? E eu acho que esse aprendizado, essa experiência pessoal que ela me trouxe de aprendizado, é que essa fragmentação que existe, né, ela torna esse processo de planejamento, de reserva, mais fácil. As partes desgastantes desse processo, pela hiperfragmentação, né, gera até uma ansiedade, né? Se não no viajante, no pai do viajante, né? Porque a hora que você vai botar o moleque para lá e fala assim, ele vai chegar na estação de trem de Amsterdã, e aí, né? Como é que ele vai? Hoje em dia tá fácil, né? Eu, em 98, eu lembro que eu tinha acabado de me formar na faculdade, fui fazer um mochilão um pouco mais longo, e a gente mandou um fax pedindo uma reserva para um hostel em Londres. Chegando lá, o hostel não recebeu o fax, né? E o e-mail tinha acabado de ser lançado. Então eu cheguei lá... Gente, parece a Era Jurássica, né? Eu vi uma... E é pouco tempo atrás. Guia dentro do porta-luva do carro. Isso, é pouco tempo atrás. Pouco tempo, se você for ver. O guia dentro do porta-luva do carro, né? Isso é uma coisa maluca. Mas cheguei lá e assim, olha, desculpa, não tenho a sua reserva aqui, né? E agora? Bem, agora, sei lá, ali tem um outro hostel, aqui tá cheio, vai procurar outro hostel ali, e sai a gente depois de 15 horas de viagem, com uma mochila de 18 quilos nas costas, saindo por Londres sem saber a rua, tentando descobrir onde tinha uma outra possibilidade de hospedagem. E aí compara isso com a experiência do que meu filho vai ter.
Mas tem né? um ponto importante, né? Você cresceu ali, você aprendeu também, né? Isso, Você foi exposto a uma situação difícil ali para aquele momento para você resolver, mas isso traz um aprendizado, é crescimento humano. Carol, e aí eu acho que assim, esse aprendizado humano, essa vontade de se colocar em situações desafiadoras, né, de se provar, ela vai permanecer. Isso é da essência humana. Né? A gente está falando aqui da tecnologia no turismo, né? Mas depois eu vou colocar em algum lugar no ar para o pessoal ler. Há uns 10, 12 anos atrás, eu escrevi um artigo no LinkedIn falando assim, 10 benefícios que viajar te trazem, além das descobertas, etc. Né? Mas com relação às integrações, eu fico pensando assim, eu tenho limitações, eu uso sistemas digitais, o que não está no digital eu tenho limitação. Quanto mais você integra, mais possibilidade de descoberta e confiança o turista tem. E isso tem impacto nos locais e nos negócios. Então, é um benefício para todos se você tem essa fluição, até para saber. Hoje tem informação errada na internet até com relação a vistos, né? Se pode ter visto, não pode ter visto. Mas tem uma outra dimensão que eu queria tocar aqui, porque faz muita diferença na minha vida, que é tradução. Você fala, tá bom, né? Inglês, português. Eu lembro que em 2019 eu comprei no Vale do Silício um aparelhinho, era específico, agora todo celular faz isso, né? Que traduzia 150 lugares aí, línguas. E 2020 eu fui para Mianmar, Laos, tem as especificidades. Cara, é impressionante você poder usar, fazer a tradução, não precisa nem ser para inglês, para português. Então, isso também amplia muito a viagem. E não é só tradução para línguas ativas. Agora, com a IA, o ano passado eu tive em Chipre e na Albânia, né? E Chipre tem é uma ilha que fica no meio de um monte de convergências históricas que passaram por ali. Então você tem ruínas de tudo quanto é tipo de coisa, desde grego, né, e tudo. E aí quando você vai, eu adoro sítios arqueológicos. Quando você vai no sítio arqueológico, eu acredito na plaquinha que está ali, porque é o que tem, né? Agora eu posso fotografar os mosaicos, perguntar qual é a tradução disso, que estava escrito em romano, estava escrito em grego, estava escrito em alguma coisa antiga. Outra coisa que dá para fazer, não só as traduções. Eu chego nos lugares, tiro foto, tem uma igreja específica na Itália que a entrada dela não é uma cruz, é cheio de imagens, né, estátuas. Aí eu tirei foto, perguntei quem são cada um nessa estátua. Então você começa a ter uma riqueza de viagem incrível. A outra coisa que dá para fazer, que nem eu falei, Chipre, eu não sabia que tinha Chipre do Norte. Eu fui para Chipre, achando que era um Chipre só, mas tem Chipre do Norte, que a Turquia pegou uma parte lá, tem... Só de eu querer saber dessa história, eu estava tomando um café com meu marido no bar, coloquei no modo de voz do ChatGPT e falei, conta aí. E fiquei batendo papo, eu, meu marido e o ChatGPT. Conta aí. Mas então, de onde que veio isso? Por que tem? E eles se dão bem? No fim, a gente foi visitar a Chipre do Norte. Então, você tem um fator de descoberta no local e que facilita a sua vida no local que é impressionante e sem precedentes. Sem contar a logística que eu já falei também, né? Até por causa, na mesma viagem a gente fez Chipre e Albânia. Na Albânia eu ia pegar roteiros que você tem nesses, né? Várias empresas no mundo que dão um pacote por dia para você fazer alguma coisinha. Mas foi tão incrível essa experiência, e evoluiu muito, tá? Só para deixar claro para as pessoas aqui, 2023 era uma coisa, 2024 outra, 2025 outra, e agora 2026 outra. Então, 2025 estava num grau espetacular, que quando a gente chegou na Albânia, eu decidi fazer o roteiro inteiro também. Eu não ia alugar carro nem nada, eu resolvi fazer tudo por conta da gente. Que nem a gente foi para Kosovo nessa mesma viagem. Eu tinha medo de ir. Falei, se tiver, lá tem, né, algumas situações de... Entendi tudo, da etnia, o que estava acontecendo, o que era seguro, horários seguros, o que eu podia fazer. Então, assim, a experiência do turista é um outro patamar. Não dá para comparar, especialmente para quem gosta de história, não está só querendo tirar foto, né? Você quer entender o que está acontecendo ali. Agora, os impactos para o negócio e para os locais é outra dimensão também que tem que ser considerada. Cristiano, parte do trabalho de vocês, inclusive, é prestar consultoria para esses hotéis, né? Para abertura, análise de desempenho, tendências do setor, enfim. A gente estava falando bastante aqui da experiência do usuário, do turista. E na parte da hotelaria, por exemplo, hoje eu chego no hotel. A inteligência artificial está onde? Onde que eu percebo ou não percebo quando estou no hotel? Hoje? Hoje. Quase em lugar nenhum, né? Tradicionalmente, a indústria turística e a indústria hoteleira, elas são muito pouco expostas à tecnologia, né? Sempre teve essa
preferência e essa crença no contato interpessoal, né? No serviço, no atendimento. O olho no olho. O olho no olho. E os negócios turísticos como um todo, né? Principalmente aviação, principalmente hotelaria, que é intensivo em capital, né? E é investimento de longo prazo, né? A rentabilidade de um hotel, o payback de um hotel, uma coisa de 12, 13 anos e por aí vai. Então, esses processos, assim, essas atualizações do lado da oferta, elas são muito pontuais, né? E elas têm que ser muito bem calculadas, né? Se ficar o tempo todo reinvestindo, fazendo mudança, não é uma coisa possível. Uma rede hoteleira, por exemplo, ela cria uma marca, né? E aquela marca, ela tem um conceito, tem um posicionamento de produto no mercado, ela pretende comunicar alguma coisa, algum espírito de serviço para o seu mercado. E aí a rede hoteleira vai sair mundo afora fazendo seus hotéis e ajudando com cada um desses hotéis a confirmar aquele posicionamento de marca, aquele posicionamento de produto. E, evidentemente, cada hotel leva 4 anos para ser construído e você vai construindo essa história ao longo de décadas, né? Só que o mercado é dinâmico, né? E às vezes você precisa fazer pequenas atualizações no conceito do produto, na proposta de valor que você está fazendo ali. E aí o que acontece é que enquanto você está no processo de expandir a sua marca, aquele conceito, os primeiros hotéis foram lá e traduziram muito bem aquilo ali, novos hotéis vão surgindo e vão tendo pequenas adaptações, e aqueles primeiros que foram lançados, né, às vezes já não condizem mais com a proposta de valor, já ficaram desatualizados. Então, existe esse legado, né, a gente fala muito em legado, eu aprendi isso recentemente, que a gente está investindo em inteligência artificial, esses sistemas legados, né, muito relacionado com tecnologia, né, mas em hotelaria o legado também ele é muito claro, né, são hotéis que foram implantados 50 anos atrás. O exemplo clássico aqui no Brasil, Copacabana Palace, né? Você não consegue atualizar um Copacabana Palace a cada 5 anos, né? Aquilo ali fica, e ao mesmo tempo o conceito da marca que opera aquele hotel vai se atualizando, vai se modernizando. Então, a hotelaria sempre teve essa morosidade para fazer atualização, é próprio do modelo de negócio, né? Agora, o que vem pela frente quando a gente fala dos negócios turísticos e hoteleiros, né? Existem 3 visões mais claras de aonde a inteligência artificial vai impactar primeiro os negócios turísticos e hoteleiros, né? A primeira camada é distribuição e marketing. Isso é bastante claro. E aí, voltando para uma pergunta sua, Carol, vai destruir o sistema de intermediação que existe hoje? Não, vai repensar ele. E provavelmente vai eliminar alguns players, algumas camadas, ou vai realmente mudar alguns players, né? Por que vai mudar alguns players? Basicamente por conta dessa história do legado, né? Tecnologia de legado. Né? Não é necessariamente óbvio que uma OTA como o Booking e a Expedia, que tiveram um papel super importante na apresentação de produto e na intermediação entre o hóspede e o hotel, não é evidentemente óbvio que esse cara vai conseguir pegar o seu sistema que foi montado pré-inteligência artificial e adaptar ele para a inteligência artificial. E aí surgem oportunidades para desafiadores, né? Estão surgindo vários. Inclusive, essa é uma das apostas que a gente tem numa empresa que a gente investiu de IA, que é justamente reconectar o hotel com o hóspede. Tá? Trazer de novo para o hotel. Trazer de novo para o hotel parte do controle da distribuição. Então, a gente quer que a interface hotel-hóspede seja uma interface mais direta, sem fricção, rápida e que explore os gostos, as preferências do hóspede e que, ao trazer ele para dentro do canal direto da hotelaria, conversacional, não precisa digitar, pode falar, dizendo aquilo que a Marta falou, olha, eu quero passar um fim de semana romântico com a minha namorada no Rio de Janeiro, final de maio, o que você tem de opção para mim? Conversando com ele, vai entender melhor suas peculiaridades, seus gostos, vai sugerir o bairro bacana, vai sugerir opções de hospedagem, e eventualmente vai te direcionar para você fazer a compra direto no chat, né? A gente chama isso de chat to book. Esse mês agora de abril foi instituído o check-in digital, né? Que permite que o viajante vá lá, faça um check-in antes de chegar no hotel. Em muitos hotéis até agora, você chegava, pegava fila na recepção, preenchia a ficha toda à mão, né? Em 2026, isso acontecendo agora. Essa resolução é de agora, de abril.
né? Então olha como que a hotelaria ela está atrasada com relação a isso. Vai ter que usar o GovBR para fazer check-in daqui a pouco, né? Não, mas tem uma coisa que é assim, uma coisa é falar que faz e outra coisa é fazer, né? Nas redes que eu frequento e eu viajo bastante a trabalho, porque eu adoro viajar, essa história de check-in online já existe há um tempão. Você recebe, e olha que eu sou categoria de viajante, porque viajo fiel, né, para determinadas redes. E aí eles mandam, para saber o travesseiro, para saber isso, para saber aquilo, para blá, blá, blá. Quando você chega no hotel, tem que fazer tudo de novo. A minha tanto que eu não faço mais check-in online. Porque se você faz online, eu chego na hora... Você fica irritada. Eu fico irritada, porque eu vou chegar lá e a pessoa fala, eu falo, mas você não é da mesma rede e eu sou cliente fidelidade. Como que você não tem meus dados? E por que vocês mandaram uma mensagem para mim? Então, uma das coisas que eu queria comentar aqui é que não adianta só tecnologia, tem que ter processo. A inteligência artificial ela vai permitir você rever todos os processos e todos os custos atribuídos àquilo e o papel das pessoas nisso, né? Ela principalmente na era agêntica, ela é capaz de fazer muitas coisas, principalmente aqueles processos mais repetitivos, redundantes, que não precisam de muito personalização, ela faz isso muito fácil. Isso significa, às vezes, melhorar a qualidade de serviço e certamente significa economizar custo, né, na prestação de serviço. E a terceira coisa é aquele contato pessoal, humano com humano, que faz tanta diferença, né? Você falou que no final da sua viagem lá para o Marrocos ele foi receber você, gostou, não sei o quê. É a IA como uma ferramenta de suporte para a pessoa que está na linha de frente, né? Conhecer melhor aquele cliente, aquele hóspede e poder, na interação, ser mais assertivo na identificação de problemas, no conhecimento da pessoa e diminuir o ponto de fricção quando ele vai para o olho a olho. Tá? Agora, todas essas três coisas que eu falei, que parecem que são as primeiras frentes de uso da tecnologia, da inteligência artificial agêntica em turismo e em hotelaria, a gente não pode esquecer que tudo isso, na verdade, né, uma frase que eu gostei muito, que eu li outro dia, não espere que a inteligência artificial seja uma tecnologia à busca de um problema. É o contrário. Você tem que entender qual é o seu modelo de negócio, qual é a sua estratégia, e a partir disso você tem que rever, a partir do advento da inteligência artificial generativa, a sua estrutura de tecnologia, né, os seus processos e toda a sua política de gente, né? Atração, treinamento e retenção de pessoas. No fim das contas, esse redesenho de processo que vai ser permitido a partir da inteligência artificial, ele tem que vir a serviço da estratégia. Tá? E as pessoas têm que estar preparadas para usar isso. E aí o terceiro ponto que amarra tudo isso, que vocês levantaram aqui, é dados. A verdade é que hoje, a hora que você faz o check-in, chega lá que tem que fazer de novo, porque, curiosamente, no turismo, na hotelaria, o acesso ao dado é uma coisa super difícil, porque tem muito intermediário no meio. A hora que você faz a reserva, o hoteleiro ele não recebe detalhes de quem você é, ele recebe um e-mail de interface seu com o hotel, porque o intermediador ele não quer exatamente que você, dono do hotel, tenha acesso direto ao cara. Por quê? Porque a hora que você tiver acesso ao direto, você tem possibilidade de executar estratégias de fidelização e de remarketing que vão ser cada vez mais ativas, né? E que se ele te dá esse de mão beijada, a chance dele voltar a comprar por ele, intermediador, e não direto por você, ela diminui muito. Então isso é uma frente que a gente está trabalhando muito. Não só trazer o cliente via inteligência artificial para o canal direto, mas quando estiver no canal direto, você criar alternativas de concierge virtual, e no concierge virtual você fazer muito upsell. Por exemplo, você vai viajar, o pessoal sabe, né, no perfil seu da inteligência artificial da rede hoteleira, que você gosta de atividades culturais. E ele vai já fazer uma curadoria e vai te colocar ali no menu uma visita como aquela ali. Sabe que você gosta de uma determinada massagem, ele vai lá e vai sugerir aquilo para você. Então, aquilo vai permitir você, além de comprar diária, você ter uma experiência hiper personalizada, que isso para mim é outra coisa que vai ficar cada vez mais claro, né? E aquilo muito mais à mão para você poder gerar mais valor para o hóspede e, de preferência, essa geração de valor maior para o hóspede dentro do ambiente que é do hotel, né? E não do intermediador, tá certo? Acho, de novo, queria deixar isso muito claro, tá? Até como engenheiro de produção que eu sou, e eu aprendi isso na faculdade, a estratégia
define os processos são construídos com gente, com infraestrutura e com dados, e você tem que implementar isso, monitorar para atingir seus objetivos, né? Então, a inteligência artificial ela vem como uma possibilidade de rever todos os processos. O bom da parte de hotelaria ainda não ser muito desenvolvida com isso é que vocês têm um mundo de oportunidade pela frente, né? Exatamente. É um momento crucial. É um momento super bacana, eu acho que vai impactar muito, vai permitir viagem. E olha que bacana isso, né? Lembrando um pouquinho do que a Marta falou. As possibilidades de viagens encantadoras que surgem com essa personalização e com esse suporte da inteligência artificial no planejamento e na execução vão ter que impacto. Você gosta de viajar, não gosta, Marta? Muito. Você também gosta de viajar. Eu amo viajar também. Eu só estou em turismo e hotelaria porque eu não só gostava de viajar, como viagens me definiam. E eu enveredei para essa área. As pessoas vão gostar ainda mais de viajar. Então o mercado de turismo e hotelaria ele vai aumentar. As pessoas vão viajar mais e em cada viagem vão depositar mais tempo e mais dinheiro. Tá certo? E aí, quando você pensa isso do ponto de vista do negócio turístico, teve um estudo recente que eu vi também, projeção até 2050 do que deve acontecer no turismo, e eles diziam que assim, as viagens internacionais vão sair de 1,8 bi para 3,6 bilhões de viagens internacionais até 2050. E que os gastos vão triplicar, né? Então, as receitas internacionais de turismo vão triplicar até 2050, né? Lembrando que isso aqui é uma parte do mercado, né? No Brasil, 90% das viagens, 95% das viagens são viagens domésticas, né? É paulista indo para o Nordeste, é gaúcho indo para o Rio de Janeiro e por aí vai. Mas eu acredito muito que a gente está num momento aqui, até por conta de pós-pandemia, né? A pós-pandemia ela colocou a viagens, né? Entretenimento, lazer, no topo da hierarquia de necessidades das pessoas. As pessoas começaram a entender isso como uma prioridade, às vezes, uma prioridade. E eu acho que assim, o mercado de viagem tem muito a ganhar com isso, né? E aí, o gancho final aqui para a gente explorar, eu acho que teria a ver com o que isso significa para os lugares, para os destinos, que foi outro ponto que a Marta trouxe aqui, que eu acho a última perspectiva que a gente podia conversar aqui, né? Sobre o impacto da IA no mercado turístico e hoteleiro. Muito bem. Olha só quantos ensinamentos hoje, hein? Cristiano, para finalizar aqui, você pode dar pra gente uma dica de um filme ou de uma série, um livro, alguma coisa? Eu tenho dúvida aqui, que eu gosto de 2 exemplos de filmes que eu gostei muito e que trazem visões de futuro muito diferentes, né? Eu acho que o primeiro é 2001, né? Uma Odisseia no Espaço. Tem uma coisa de 2001 que me chama atenção, 2 coisas que me chamam muita atenção, né? Um dos personagens está lá numa estação espacial, né? E ele tem que falar com a mulher e com o filho que estão na Terra. E ele está na estação. E aí quando ele vai falar com a mulher e com o filho, né? A mulher, ele vai numa cabine telefônica. Ele vai fazer uma videochamada num monitor assim, que é monitor de tubo ainda, né? Desse tamanho a tela. E ele faz uma videochamada indo para essa cabine, né? Eu achei muito engraçado essa percepção de uso da tecnologia no futuro, feito lá no começo dos anos 70, né, se eu não me engano. E a outra parte do filme que eu acho muito bacana também é quando o Hall fala que, olha, infelizmente não vou poder te atender, né, pro astronauta lá. É um pouco assustador isso, mas eu acho que é uma reflexão importante. Assim, o que eu percebo, esse nível de exposição que a gente está tendo à inteligência artificial, o tanto que a gente confia nela, o tanto que a gente terceiriza processos, né, para ela, a hora que ela tem um nível de autonomia que daqui a pouco ela vai falar assim, eu acho que eu não vou te atender, né? Um pouco assustador. Agora, o outro filme, que é uma visão oposta disso, que eu acho muito simpático, né, é o Ela, né? Com o Joaquim Fênix, né? E ele tem ali um implante ou um fone de ouvido que trabalha com um sistema operacional que está embutido nele, né? E que ajuda ele a explorar o mundo e conversa com ele, ele se apaixona por ela. É uma visão romântica do uso da tecnologia que eu acho que é muito, muito legal, muito bacana. Um filme excepcional. Esse sempre aparece aqui, né, Marta? Porque tem várias dimensões para analisar, né? Positivas e negativas. Dá para analisar isso. A gente vai fazer um episódio só sobre filmes, sobre né? Filmes, boa. A gente bater um papo. Takeaway. Agora a gente vai para aquele quadro em que a Marta embala a nossa conversa para viagem. O que a gente leva dessa conversa, Marta?
o que a gente leva muito rapidamente é o seguinte, o turismo é um comportamento e ele depende de vários saltos tecnológicos aí para acontecer e para transformar, né, a forma como a gente experimenta isso. Então, inicialmente, ele se tornou possível, né, por causa de tecnologia, de domesticação e transporte, depois organizado, depois massificado, digital conectado, e agora ele está ficando inteligente e automatizado. Outra coisa que é importante é pensar que tem 3 dimensões do turismo. A gente tem o turista, a gente tem o negócio do turismo, que é muito importante para que o turismo aconteça, e tem os destinos, que também são bastante importantes. Os 3 são impactados pela tecnologia, e durante esse avanço tecnológico, muda não só a experiência, mas quem está no controle da jornada do turista. Então, a gente teve um papo super bacana aqui com o Cristiano, falando sobre como que isso é feito na hotelaria. A gente discutiu como que as tecnologias de cidade inteligente impactam o turismo, como o futurismo impacta o turismo. E talvez um resumo mais importante é estratégia antes, não importa se é futuros ou se é estratégia de dados, estratégia de direcionamento de marca, branding. Estratégia antes e depois. Estratégia, depois a gente usa a tecnologia com o direcionamento daquilo que a gente realmente quer. A gente tem que saber o que a gente quer. Ele trouxe indicação de 2 filmes para pensar, né, mais geral no uso da tecnologia, na IA chegando aqui, que é 2001, Odisseia no Espaço, e Hair, que a gente falou várias vezes aqui também, porque tem várias implicações. E eu vou dar uma dica, que é uma dica minha de viagem. O que eu procuro fazer? A partir da hora que o streaming ficou disponível, eu procuro assistir os filmes que estão relacionados com aquele destino que eu estou, né? E até fazer uma crítica com relação a isso. De será que esse filme representa a verdade ou não? Ele pode ser uma boa direção para a gente analisar aquilo que a gente está vendo ali, né? Então, você está na Jordânia, a gente assistiu Lawrence da Arábia, vale muito a pena você rever, né, os filmes. Braveheart, quando você está na Escócia. A Ilha das Rosas, que é um filme sensacional que explica uma ilha, por que foi criado essa distância marítima. Então, assim, aproveita o destino, né, usando a IA para te ajudar a descobrir os filmes que você pode usar a tecnologia de streaming para assistir e viver de uma maneira mais ampla aquela experiência. E agora vamos para o nosso novo quadro do Futuramente, sobre o que a gente precisa prestar atenção na semana, sinais de futuros. Ótimo, então o sinal de futuro de hoje é a Terafab, Elon Musk acabou de lançar, faz aí pouquíssimo tempo também, uma indústria para chips, que é essa Terafab. E qual é a ideia? Ele está juntando as marcas dele todas, né, que é Tesla, a SpaceX, a inteligência artificial dele, para juntas essas tecnologias ajudarem na produção de chip. E aí você vem, por que precisa disso tudo? Porque ele tem também a empresa que vai para o espaço, né? Veja como tudo converge. A gente está com um gargalo energético no planeta. Para você fazer um gatinho aí na internet usando IA, você está consumindo um monte de recurso. E com isso, a gente está numa corrida de data centers, de energia. E essa fábrica dele tem a ideia de capturar a energia do sol. Ah, Marta, mas a gente já faz isso aqui. A gente faz aqui, mas com o filtro da atmosfera. Você chega com pouca capacidade de captar energia aqui. E a ideia dele é construir essas usinas de captação de energia solar no espaço. Então, para isso, você precisa de foguete. Os foguetes precisam de IA. A gente, para desenvolver IA, precisa de IA e exploração espacial, tem que fazer manutenção disso. Então, isso também, por que é um sinal de futuro? Porque, fala, uau, já estão fazendo isso tende a ser a nova onda. E isso justifica, inclusive, várias de grandes outras empresas de tecnologia interessadas no espaço, né, de vários países, agências nacionais e indústria privada na busca de equacionar a energia, a IA pode ajudar nisso, e recursos para que você consiga. E isso converge várias indústrias que você tem que ter materiais resistentes, você tem que chegar no espaço, tem toda a parte de voltar e dar ré, que agora é foguete dá ré. Então, sinal para todo mundo aqui, sinais de futuros, para discutir, hashtag futuramente CBN, analisa aí, vê o Terafab, vê energia no espaço, vê os outros tipos de energia, para a gente acompanhar e continuar essa discussão aqui e ver para onde vão esses futuros. Muito bem, vamos ficando por aqui então. Quero te agradecer, Cristiano Vasques, por ter vindo aqui ao Futuramente, ter nos atendido. Foi uma conversa muito boa. Obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu. Obrigada.
Futuramente fica por aqui. A gente se encontra, então, na próxima terça-feira com mais um episódio. Pode encontrar a Marta enquanto isso no Instagram, @MartaGabriel, mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti, a gravação de Cláudio Antônio, trabalhos técnicos de Isabel Gomes, a coordenação do Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a semana que vem.